Antigamente, a Netflix lançou sua primeira série de herói da Marvel, que é Daredevil, ou Demolidor. Não só isso, como também Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, até os Defensores e até Justiceiro. Aí, a senhorita MCU, ou o MCU, como é o certo, decidiu fazer o seu próprio aplicativo. O MCU não, né? A Disney decidiu fazer o seu próprio aplicativo chamado Disney Plus, onde tem Marvel, Disney, Pixar, deixa eu ver, Fox, vários. E por causa disso, a Disney teve a brilhante ideia de fazer as próprias séries do MCU, que é WandaVision, Loki, Falcão e Soldado Invernal, vários, vários. Mas tem uma série que eu não esperava que ia ser tão bom assim, inclusive uma série de animação chamada What If. Nossa, eu esperava que o What If ia ser uma série chata, sem graça, essas coisas. Porém, uma série muito boa. Eu gostei muito dessa série. E por causa disso eu decidi fazer os piores e melhores episódios de What If. Eu sou o Chico Verso e esse é o 15º vídeo do canal. Antes de começar esse vídeo, obviamente eu quero que você se inscreva no canal, dá o like verso e ative o sininho verso. Bora começar logo esse vídeo. E o nome do vídeo é Piores e Melhores Episódios de What If. Antes de explicar os piores e melhores episódios de What If, eu tenho que explicar para você o que é What If. Bom, What If, em inglês, ou é melhor, em português, significa e se. Mas o resumo dessa série é o seguinte: o Aref conta a história focada no MCU, que conta a história de algumas histórias que já aconteceram no MCU, como a história do Capitão América, a história do Homem de Ferro, só que em umas maneiras diferentes. Tipo, e se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora? E se T'Challa, que é o Pantera Negra, fosse o Senhor das Estrelas? Essas coisas assim, entende? Enfim, bora começar. O primeiro episódio é E se Peggy Carter, ou melhor, E se Capitã Carter fosse a primeira Vingadora? Episódio 1. Nesse episódio, todo mundo sabe que quem toma o soro do super soldado é o querido Capitão América, né? O Steve Rogers. Porém, nesse episódio é completamente diferente. Quem toma o soro do super soldado é a nossa querida Peggy Carter, ou a namorada do Steve Rogers. E eu achei isso muita mancada, viu? Dar um soro de super soldado pra uma mulher, sem ser machista. Todo mundo pode tomar o soro do super soldado, só que eu acho a Peggy Carter uma personagem muito chata, entende? Eu não gosto muito dela, e eu não gostei muito dela como a Capitã Carter. Ela até que ficou boa como a Capitã Carter, e a história dela é muito parecida com a do Capitão América, né? Só que o final desse episódio é bem diferente, né? E o Steve Rogers. Steve Rogers virou quem? Já que ele tá magrinho e não tomou o soro do super soldado. Bom, o Steve Rogers virou simplesmente o esmagador Hydra, né? Onde ele tem a armadura gigante, parece o Hulkbuster. Enfim, eu deixo esse episódio da Capitã Carter em sétimo lugar na minha lista de piores e melhores episódios de What If. O próximo episódio é E se T'Challa, o Pantera Negra, fosse o Senhor das Estrelas? Episódio 2. Esse episódio foi a última aparição do Chadwick Boseman como Pantera Negra, até porque em 28 de agosto de 2020 ele infelizmente morreu. E para homenageá-lo, decidiram colocar o T'Challa como um outro herói, né? Como o Senhor das Estrelas. E eu não achei tão ruim assim colocar ele como um outro herói, porque assim, quem é o Senhor das Estrelas é o Peter Quill. Só que nesse episódio, quem é o Senhor das Estrelas é o T'Challa, né? E T'Challa, na verdade, é o Pantera Negra, né? Mas enfim, eu até gostei desse episódio, eu não achei tão ruim assim. O que eu não gostei desse episódio é que colocaram Thanos como um personagem do bem, né? Um coadjuvante do bem. Mas enfim, eu só falo mas enfim. Enfim, eu... ok, eu gostei desse episódio e eu não acho ele tão ruim assim. Eu deixo esse episódio em... deixa eu ver aqui... Eu deixo esse episódio em quarto lugar na minha lista de piores e melhores episódios de What If. O próximo episódio é E se os Vingadores estivessem mortos? Não é o título desse episódio, mas dá no mesmo, né? Enfim. O que eu mais gostei desse episódio é que eles colocaram um serial killer, mas não é um serial killer qualquer, e sim um serial killer que mata a iniciativa Vingadores. Sim, os Vingadores nesse episódio infelizmente morrem. O Homem de Ferro é morto por uma dor de cabeça gigante.
O Thor é morto por uma flecha, enquanto o Hulk é morto explodido. Enfim, e o herói. Eu só falo enfim, né? Ok. E o vilão desse episódio é o nosso querido Hank Pym, conhecido também como Homem-Formiga, né? O primeiro Homem-Formiga. Só que nesse episódio ele é o Jaqueta Amarela. Até porque. Porque ele matou os Vingadores? Bom, porque esse cara teve a sua filha perdida pelo próprio Nick Fury, né? O Nick Fury fez com que a filha do Hank Pym fosse morta, né? Ele não matou, mas numa missão assim, ela foi morta. Aí por causa disso, o Hank Pym teve pura vingança e decidiu matar a iniciativa Vingadores pro Nick Fury sofrer tanto. É, né? É um bom motivo. Eu até gostei do plot twist desse episódio. É um bom episódio porque ele tem a ver com CSI, né? Ele tem a ver com o caso de polícia. Enfim, eu gostei bastante desse episódio. Eu deixo ele em primeiríssimo lugar na minha lista de piores e melhores episódios. Três não. Piores e melhores episódios de What If. O próximo episódio é E se Doutor Estranho perdesse seu amor ao invés das suas mãos? Esse episódio é considerado por todos o melhor episódio de What If. Todo mundo gosta desse episódio. Porém, eu discordo, viu? Eu não acho ele um bom episódio. Mas ele tem algumas qualidades, mas a maioria é só erro, tá bom? Porque assim, o Doutor Estranho, ele devia esquecer o seu amor, tipo, quer dizer, esquecer não, né? Esquecer nunca, até porque ela morreu, né? Ninguém pode esquecer alguém que já morreu. Mas vocês entenderam. Enfim, o que eu não achei certo é que ele ficava voltando no tempo, sabe? Pra fazer com que a amada dele não tivesse morta tal. Porém, toda vez que ele voltava no tempo, ele não conseguia. Mas o que me deu mais raiva nesse episódio é que ele não conseguiu superar que ela tá morta, né? E, e o nosso querido Doutor Estranho, ele acaba fazendo coisas erradas, como por exemplo sugando monstros pra fazer com que a Christine, né, que é o amor dele, voltasse à vida, né? E eu achei isso muito errado, viu? Mas enfim. E a culpa até é dele, viu? Falei enfim de novo. Enfim. Ok. E a culpa até é dele, viu? Porque por causa dele, o mundo dele foi destruído. Só porque ele não conseguiu superar a morte da sua namorada, né? Da sua mulher. Eu não gostei desse episódio. Pra mim, não é o melhor episódio já feito. Eu deixo ele em nono lugar. Último lugar na minha lista de piores e melhores episódios de What If. O próximo episódio é E se Zumbis, episódio 5. Olha, eu não esperava desse episódio, eu achava que ia ser um episódio chatinho, porém ele não é tão chato assim. O que eu mais gostei desse episódio é que ele é bom só pra assistir no Halloween. Simplesmente isso, ele é só bom pra assistir no Halloween. Ok, né? E o que eu mais gostei desse episódio é que ele tem uma trama de The Walking Dead. Não só uma trama de The Walking Dead, como também a trama dos quadrinhos Marvel, né? Marvel Zombies. E eu até gostei, viu? Eu não achei tão ruim assim, não. O que eu não gostei foi o final desse episódio, né? Onde mostra o Thanos zumbi. E também não mostra os nossos queridos zumbis transformados em humanos de novo. Fazer o quê, né? Eu deixo esse episódio em... Deixa eu ver aqui... Eu deixo esse episódio em oitavo lugar na minha lista de piores e melhores episódios de What If. O próximo episódio é E se Killmonger tivesse resgatado Tony Stark? Todo mundo sabe que o nosso querido Tony Stark é o Homem de Ferro, né? Ele acabou se tornando o Homem de Ferro, tudo graças à bomba nuclear que ele mesmo inventou. Mas nesse episódio é completamente diferente também, porque nesse episódio o Tony Stark ele não vira um Homem de Ferro e ele não é explodido por uma bomba, mas e por causa disso quem salva ele é o nosso querido Killmonger, conhecido também como o vilão de Pantera Negra. E eu achava que ia ser um bom episódio porque colocaria o Killmonger como anti-herói do MCU, né? Só em What If. Mas o que eu não gostei desse episódio é que o nosso querido Killmonger não mudou nada, viu? Ele não salvou o Tony Stark porque ele quer, né? Ele só salvou o Tony Stark porque eu acho que é por causa do Vibranium, viu? Mas enfim, só salvou ele por causa do Vibranium para que depois os robôs do Tony Stark atacassem o Wakanda, que é o lugar onde ele mora, para que ele pegasse
para que ele reunisse com Wakanda, matasse os robôs do Tony Stark, né, que inclusive ele mesmo inventou, para tomar aquela erva coração, né, para se tornar o Pantera Negra. Nossa, que coisa errada, viu? Eu acho esse episódio bonzinho, é um bom episódio, mais ou menos, e eu deixo ele em quinto lugar na minha lista de piores e melhores episódios de What If. Se tem um episódio que ninguém gostou, mas pelo menos eu gostei muito, foi o episódio do Thor. E se Thor fosse filho único? Episódio 7. Bom, todo mundo sabe que o nosso querido Thor, ele é irmão de Loki, né? Porém, nesse episódio, não. Ele não é irmão de Loki, até porque Odin devolveu Loki para o Gigante de Gelo, que é onde ele foi criado, né? O nosso querido Loki. E nesse episódio, o nosso querido Thor, ele não é um Thor responsável, serião, não. Ele é mais ou menos um adolescente, bobalhão. Não sei se ele é um adolescente, até porque eu acho que ele é um adolescente porque ele estuda, né? Mas enfim, eu acho que ele é um adolescente festeiro que adora fazer festas e eu gostei desse episódio, principalmente do Loki Gigante de Gelo que aparece nesse episódio. E é isso, pra mim, esse é o bom desse episódio. Eu deixo ele em terceiro lugar na minha lista de piores e melhores episódios de What If. Agora, se tem um episódio que eu não acreditava que isso ia acontecer, mas acreditou. Aconteceu, na verdade. Que é o episódio do Ultron. E se o Ultron tivesse vencido? Episódio 8. Não vencido, tipo, tá estragado, que nem um objeto, não. É se ele tivesse vencido mesmo, tipo, ganhado de algumas pessoas. Mas enfim, todo mundo sabe que nos Vingadores Era de Ultron, os Vingadores acabam roubando o corpo do Ultron para criar o herói, né, o Visão. Porém, nesse episódio é completamente diferente, até porque o nosso querido Ultron simplesmente realizou seu sonho. Ele realizou seu sonho de entrar no corpo do Visão para fazer a sua era de Ultron. Não só isso, como ele também fez muita coisa errada, como por exemplo, ele destruiu Asgard, ele destruiu o próprio Thanos ao meio. Não só isso, como ele também roubou as joias do infinito, né? Enfim. Putz, enfim de novo. Mas, ok. Foi isso que aconteceu. Não só isso, como ele conseguiu ver o Vigia, né? Como porque assim, ninguém consegue ver o Vigia, mas ele sim conseguiu ver o Vigia. E ele acabou lutando com um barraco nele. Aí por causa disso, o nosso querido Vigia precisava de ajuda de alguém para reunir um grupo para matar o Ultron do Infinito, né? Porque em Warif ele se chama Ultron do Infinito, né? Por causa das joias do Infinito. Enfim, enfim de novo. Ok, eu deixo esse episódio em sexto lugar na minha lista de piores e melhores episódios de What If. Se tem um episódio que é muito bom, é esse aqui, que devia estar em primeiro, mas não ficou em primeiro, que é o episódio 9. E se os Vigia quebrassem suas regras? Episódio 9, né, como eu já falei. Nesse episódio, o nosso querido Vigia, ele acaba recrutando alguns membros, né, dos episódios anteriores de Warif para se juntarem, para formarem uma equipe para lutar contra o Ultron. Como, por exemplo, a Capitã Carter, o Doutor Estranho Supremo, né, que é aquele do mal, mais ou menos do mal, o T'Challa, Senhor das Estrelas, o Thor, Filho Único, que no caso eu chamo ele de Thor Festeiro, o Killmonger, que nem devia estar nessa equipe, a Viúva Negra, que no caso ele não recrutou, ela simplesmente apareceu nesse episódio. E, é claro, a Gamora com a armadura de Thanos, que infelizmente não apareceu em nenhum episódio, só apareceu nesse episódio aí. Ok, olha, eu gostei bastante desse episódio porque ele reuniu um crossover, né? Ele fez um crossover com alguns personagens dos personagens antigos dos episódios de Warif num episódio só, né? Fazendo uns Vingadores de 2012. E o que eu mais gostei desse episódio é que ele reuniu uma nova equipe, né, que é os Guardiões do Multiverso, que são esses daí que eu falei. E eu gostei bastante desse episódio, porque nesse episódio ele acaba destruindo o Ultron, o infinito, e, meu Deus do céu, é um bom episódio já feito. É um bom episódio já feito. E o final dele é melhor ainda. Tem até cena pós-crédito, viu? Se você não viu. Eu deixo esse episódio em segundo lugar na minha lista de piores e melhores episódios de What If. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Por favor, compartilhem, dá o like verso e comenta o que você achou. E é isso, como de costume, adeus.